Olá, agradecemos a Deus, a Jesus, à espiritualidade superior, aos guias amorosos da cabana do mestre Antônio de Aquino, a possibilidade do estudo, a possibilidade de poder apresentar esse estudo. Enfim, nós hoje vamos conversar sobre as questões do Livro dos Espíritos, das questões 291 a 303, relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos e sobre as metades eternas. Bem, nós, ao desencarnar, nós nos mantemos com as mesmas características, né? Com as mesmas condições que nós temos ainda, né, quando encarnados. Dependendo do nosso processo evolutivo, dependendo do nosso conhecimento, das nossas condições, nós vamos adquirir novas possibilidades após o desencarne, com maior tempo ou menor tempo. Isso vai depender sempre da nossa condição, sempre dependendo do nosso processo evolutivo. Nós não temos como conversar sem falar do processo evolutivo em que nós nos encontramos, e até por conta disso, né, desse processo, desse estágio evolutivo que nós nos encontramos. Afinal, estamos encarnados num planeta de provas e expiações. Esse estágio, né, esse grau de entendimento vai refletir diretamente nas nossas relações após o desencarne, assim como elas influenciam esse nosso conhecimento, essa nossa evolução nas relações atuais. Como nós vamos nos manter parecidos, pelo menos durante um período, como somos hoje em dia, após o desencarne, as nossas relações com outros espíritos desencarnados, nós vamos falar sobre espíritos desencarnados. Mas antes, seria interessante falar sobre as nossas relações ainda encarnados. Então, nós temos que começar a pensar e a perceber as dificuldades que nós temos de fazer o que é certo, que nós já sabemos o que é certo, e deixar de fazer o errado, o que nós já sabemos o que é errado. Nós temos que propagar o amor, nós temos que evitar o ódio, e nem sempre isso é possível. Às vezes, nos considerando certos, no direito de revidar, nós atingimos alguém, agredimos alguém, e não propagamos o amor, propagamos o ódio, e não temos um comportamento cristão, de espírita cristão. É muito comum nos dias de hoje as relações, né, descambarem, né, para agressão. Aliás, nos dias de hoje não, eu acho que sempre foi assim, né? Se a Terra vem num processo evolutivo, se nós nos mantivemos assim até hoje, então se deve ter sempre assim. Eu estava lembrando de um vídeo que eu vi na internet, não sei se no metrô, não sei se de Londres ou de Nova York, enfim, em que um jovem branco, forte, racista, né? Falo racista porque foi por conta disso que aconteceu toda a confusão. Começa a agredir verbalmente 3 jovens negros que estavam no vagão desse metrô. E alguém estava filmando. As pessoas ponderando com ele que ele não deveria agir daquela maneira, que ele estava errado, e ele justificando aquelas bobagens, né? Que o racista, né? O cara que se julga melhor do que alguém por causa da sua cor. Ninguém é absolutamente melhor do que ninguém, a gente sabe disso, nem pela cor, nem pela condição social, nem pela inteligência, por nada. Nós estamos encarnados aqui, nessa encarnação, uma de muitas que nós já tivemos e que muitas que nós teremos.
Não sabemos, né, as encarnações que tivemos no passado, mas enfim. E ele ponderava que os negros deveriam voltar para os seus lugares de origem, que eles eram inferiores, aquele monte de bobagem que a gente já sabe que as pessoas é, que pensam se ser superiores falam, enfim. E numa determinada estação, esses 3 jovens negros vão sair. Esse jovem branco se posiciona numa posição de defesa, né? Passa o primeiro, passa o segundo, passa o terceiro. O segundo volta e dá um soco nesse jovem branco racista. E como diz o pessoal do boxe, o soco pega na ponta do queixo. E aí o cara que toma o soco na ponta de queixo, ele cai sem deitar, faz tuf. E aí ele cai, a filmagem não pega ele caindo, já mostra ele no chão, né? Ele poderia ter batido desacordado, ele poderia ter batido num banco, ou na parede, ou no metrô, enfim. Mas a primeira reação que a gente tem ao ver, porque você acaba ficando um pouco com raiva do cara, é bem feito, entendeu? Achou o que procurava, né? Isso aí, os caras reagiram dentro do direito deles. E aí, logo no momento seguinte, você fala, opa, peraí. Ele pode ter o direito, eles podem ter o direito, mas a agressão não se justifica. Não é o certo. Não é porque não é porque eu me julgo certo, não é porque eu fui agredido que eu tenho o direito de revidar na mesma moeda. E isso acontece nas nossas relações. A gente esquece de nutrir o amor e se apega aos nossos direitos, né? Quando, na verdade, a gente deveria se apegar aos princípios cristãos, da doutrina espírita, que nos ensina que nós estamos num processo evolutivo. E aí ter paciência, tolerância, amor, né? Praticar a caridade com os nossos irmãos de caminhada. Evitar o ódio, evitar a intolerância, o egoísmo, o orgulho, né? Porque é isso que acaba pesando. E isso faz com que gere, né, inimizade, raivas. Ou se a gente consegue entender isso, a gente vai ter com nossos amigos, nossos irmãos de caminhada, uma relação boa, e é aí que vai dar continuidade na espiritualidade. Na espiritualidade, nas nossas relações com os outros espíritos, vai depender do nosso processo evolutivo. Por exemplo, com aqueles que nós fizemos mal, como é que esses espíritos vão reagir ao chegarmos na espiritualidade, nas nossas relações lá? Se esses espíritos que foram prejudicados por nós forem espíritos já evoluídos, bons, eles vão nos perdoar. Eles sabem que faz parte do processo, enfim. E vão ter por nós paciência, benevolência, né? Serão caridosos e vão nos perdoar. Se esses espíritos que nós prejudicamos aqui, se eles forem não muito evolutivos, não muito bons, se eles forem ainda maus, eles não vão nos perdoar. E muito provavelmente vão dificultar a nossa estada na espiritualidade. E isso às vezes acontece, como a gente vê nos trabalhos de desobsessão, espíritos encarnarem e desencarnarem, esse processo obsessivo, né? Quando um está encarnado, o que está desencarnado vai obsediar para prejudicar. Aquele que estava encarnado desencarna, aquele que estava desencarnado encarna e o processo obsessivo se reverte. E às vezes isso demora séculos, né? Até que isso consegue ser resolvido. Isso tudo por conta do orgulho, do egoísmo,
do que a gente nutre por outras pessoas, né? Um sentimento não bom e tal. É, nós vamos também, por outro lado, manter a simpatia que nós temos com alguns espíritos aqui na Terra, né, quando encarnados. Se nós temos amizade, se nós temos boa relação com um determinado espírito, muito provavelmente essa relação, essa boa relação vai continuar na espiritualidade, quando nós nos encontrarmos de lá. Os espíritos terão afinidade com a gente. Dentro do possível, irão nos ajudar, né? Dentro do possível, irão caminhar juntos, né? Nós iremos caminhar junto com esses irmãos que nós convivemos aqui, sempre dependendo da nossa condição evolutiva. Se esse outro espírito ele tem uma condição evolutiva maior do que a nossa, ele pode até nos ajudar e tal, mas caminhar junto não vai ser possível, por falta de entendimento da nossa parte e vice-versa. É, podem se preocupar, acompanhar, buscar ajudar, procurar ajudar, mas caminhar junto não. Nós sabemos que na espiritualidade, na erraticidade, continua o nosso processo evolutivo, né? Nós continuamos aprendendo, nós continuamos a adquirir conhecimentos, nos preparando para uma próxima encarnação, para as próximas encarnações. Cada vez que nós retornamos ao mundo espiritual, à erraticidade, nos é dada a oportunidade de ver, lógico, não imediatamente, quando possível, de ver aonde nós erramos, aonde nós acertamos, né? Continuamos a evoluir, a adquirir conhecimentos e nos preparamos para a próxima encarnação. E as relações que nós teremos enquanto isso, eu imagino que vai depender da onde. Se eu desencarnei e não tive condições de sair da Terra, né, por conta do meu processo evolutivo, se eu continuo aqui na órbita da Terra, eu vou me relacionar com quem? Quais são os espíritos que aqui se encontram? Então eu já estou desencarnado, esses espíritos também estão desencarnados, mas eu estou na Terra, né, sofrendo todas as influências da Terra. Eu não entendi nada. Eu ainda busco prazeres. O que me norteia são as paixões. Muito provavelmente isso também com os espíritos que ficaram aqui. Eu não estou falando de espíritos que estão na Terra em missão. Estou falando que os que desencarnaram e não conseguiram retornar. Então deve ser uma relação muito complicada, sempre de interesse. Não existe relação de amizade. Vai existir sempre uma relação de interesse, né? Eu posso me unir eu desencarnado, posso me unir a outro desencarnado por interesse qualquer. Normalmente para prejudicar, para adquirir, para conseguir. Nós que participamos das sessões de desobsessão, temos esses exemplos o tempo todo, né? Como é que se relacionam os espíritos, até que eles consigam, né, ser resgatados, normalmente pelo amor, o amor de um ente querido, de uma mãe, de um pai, de um amigo, e ele consegue acalmar e retorna ao plano espiritual. Na espiritualidade, eu acredito que, como eu estou na espiritualidade, sei lá, num lugar tipo o nosso lá, nós somos assessorados, nós somos induzidos, né? Nós adquirimos conhecimento, então a nossa relação é melhor, é uma compreensão melhor. Eu vou ter mais compaixão, eu vou ter mais empatia com a dor do outro. Muito provavelmente o outro também, nós vamos estar tentando melhorar. Então, essa relação, como é que é? As relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos vai depender muito do local onde a gente se encontra, da nossa condição evolutiva e de com quem a gente está evoluindo, né? Ou melhor, com quem a gente está interagindo. Tem algumas perguntas interessantes, porque depois ele fala de afinidade. Ele fala em metade, né? Assim, eu sou um espírito, metade de outro espírito, que nós vamos precisar nos unir para
que a gente possa evoluir. Então, na pergunta 299, ele pergunta: em que sentido se deve entender a palavra metade? De que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos. Aí os espíritos respondem: a expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade de outro, separados, os dois estariam ambos incompletos, claro. Mas naquele instante, naquele processo evolutivo, naquele estágio, ele talvez necessite sim desse espírito para se completar. E fica talvez como uma bengala, né? Um precisa do outro. Mas vai chegar um momento que isso não é eterno, isso não é para sempre. Talvez funcione numa encarnação, em 2 encarnações, enfim. Mas cada um vai ter que se completar. Cada um tem o seu processo evolutivo, né? Enfim, vamos na pergunta 300, Kardec pergunta: se 2 espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem, estarão unidos para todos o sempre? Ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos? Respostas. A resposta dos espíritos: todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, desde que o espírito se eleva, já não simpatiza como Dante com aqueles que ficaram abaixo, né? Quer dizer, ao atingir a perfeição, os espíritos nutrem amor e união por todos e são correspondidos por aqueles que também atingiram a perfeição. Quanto mais evolui, mais procede o amor universal. É legal quando uma ou mais encarnações, espíritos devotam carinho e bem-querência uns aos outros. Com a evolução, mais espíritos são alcançados por esse amor. O processo de evolução nos mostra de que a nossa progressão, né, vai fazer com que a nossa maneira de ver, de amar, deixe de ser egoísta. Não vai ser só pelos nossos entes queridos. Não será só para aqueles que a gente gosta, que a quem ama. Serão por muitos. Né? Será um amor universal. Tamanho é isso, essa certeza de que no futuro nós não teremos nem perispíritos, seremos só espíritos, não necessitaremos. Obviamente não vamos encarnar em planetas de provas e expiações e tal. Então, no processo evolutivo, essa necessidade de ter alguém com a gente o tempo todo, que nos completa, que nos ajuda, que nos ampara, não será mais necessário. Na questão 301, ele pergunta: 2 espíritos simpáticos são complemento um do outro ou a simpatia entre eles existe e é resultado de identidade perfeita? A resposta dos espíritos: a simpatia que atrai um espírito para outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia sua individualidade. Somos únicos. Não, somos individuais. Né? Assim fomos criados por Deus. Durante o processo todo, o famoso processo evolutivo, vamos precisar de outras pessoas para nos ajudar. Vamos precisar ajudar outras pessoas. Quer dizer, cada espírito tem a sua individualidade. E ninguém é complemento do outro espírito para sempre. Pode ter perfeita concordância e isso pode parecer que um completa o outro. Mas, na verdade, cada um mantém a sua individualidade sempre. E ele fala sobre a teoria das metades eternas,
que é uma coisa, já teve uma novela chamada Alma Gêmea, né? Que os espíritos viriam encarnando sucessivamente juntos e tal. A maioria aqui tem casamento duradouro, enfim. E a sensação que a gente tem é que na próxima encarnação a gente vai ficar com a mesma companheira, com o mesmo companheiro. Pode ser mais algumas encarnações, mas vai chegar uma hora, por conta da nossa evolução, que isso não vai ser mais necessário. Então, Kardec fala o seguinte: a teoria das metades eternas encerra uma simples figura representativa da união de dois espíritos simpáticos. Trata-se de uma expressão usada até na linguagem vulgar e que se não deve tomar ao pé da letra. Não pertence, de certo, a uma ordem elevada os espíritos que a empregaram, necessariamente limitado, sendo o campo de suas ideias, experimentaram seus pensamentos com os termos de que se teria utilizado na vida corporal. Não se deve, pois, aceitar a ideia de que criados um para o outro, dois espíritos tenham fatalmente que se reunir um dia na eternidade, depois de haver estado separados por tempo mais ou menos longo. Não funciona assim. Não estaremos ligados somente dois espíritos eternamente. O nosso processo evolutivo vai fazer com que entendamos isso. Ninguém vai ficar magoado ou chateado por isso. Ninguém vai estar sendo infiel. A fidelidade que a gente necessita, que a gente tem quando encarnado, e é até importante, por conta de vários fatores, né? Uma relação precisa disso, de confiança, né? de fidelidade, de honestidade. Quando a gente encontra isso é legal, enfim. Mas conforme a gente foi evoluindo, que a gente vai se desprendendo de todos esses sentimentos inerentes à carne, inerentes aos espíritos encarnados, né, no planeta de provas e expiações, isso vai se fazer desnecessário. O espírito puro não precisa disso. Nós teremos por todos os outros espíritos, por todos, o mesmo amor, o mesmo sentimento. Bom, era isso. Obrigado.